Não é raro nos depararmos com alguns fatos que nos levam a acreditar que Deus nos desamparou, que nossa história chegou ao fim e que a nossa derrota é definitiva. Contudo, como explicarei nesse vídeo, precisamos esperar pelo desfecho final que Deus, o autor da nossa história, preparou para nós. Qualquer conclusão antecipada provavelmente estará errada. Se você sonha com uma igreja bíblica e cheia do Espírito Santo, deixe seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você quer aprender mais sobre temas relacionados ao Reino de Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu deixei na descrição o link do material que eu utilizo para estudo bíblico. São materiais que eu tenho, uso e recomendo. Se você quer ter boas fontes para estudo da palavra e contribuir com o nosso canal, adquira os produtos através dos links da descrição. Não podemos entender verdadeiramente uma história até que tenhamos lido até o fim. Na maioria das vezes, é apenas nas páginas finais da história que o autor dá a grande surpresa, que junta os fios soltos, que explica o significado e o propósito por trás dos fatos. Se pararmos no meio, se tirarmos nossas conclusões antes do fim, nunca entenderemos a intenção do autor ou apreciaremos sua genialidade. O mesmo ocorre com Deus, o autor da grande história da humanidade. Ele é o autor da história de todas as pessoas, inclusive da nossa. Especialmente no que se refere à nossa história, tendemos a tirar muitas conclusões de forma precipitada, mas devemos ir até o fim, pois muitas vezes Deus está tecendo narrativas que só farão sentido nas páginas finais. Por meio das Escrituras e da história da Igreja, vemos a importância da leitura até o capítulo final. E é no final que vemos o que Deus realizou e ficamos admirados. Nas páginas da Bíblia, vemos José vendido e escravizado, acusado e preso injustamente, e pensamos que não há esperança para ele. Certamente, se pararmos a leitura nesse ponto, vamos chegar à conclusão que sua vida se resumiu a infortúnios. Mas à medida que continuamos a ler, descobrimos sua libertação da escravidão e como chegou ao cargo de governador do Egito. Também descobrimos que tudo isso teve um propósito divino, salvar a sua família e preservar a linhagem do Messias. Lemos a história até o final e chegamos à seguinte conclusão: veja o que Deus fez. Vemos Noemi enlutada e Ruth viúva. Vemos eles retornarem à terra prometida em grande tristeza. Lemos que Noemi diz: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Podemos pensar que sua história chegou ao fim, mas então vemos o nobre Boaz entrar na história e resgatar Ruth. Vemos Ruth dar à luz a Obed. Aprendemos que ele era o pai de Jessé, o pai de Davi, e que entrou para a genealogia de Jesus. Espantados, chegamos ao final da história e clamamos: veja o que Deus fez! Vemos o povo de Deus em cativeiro e descobrimos uma terrível conspiração para erradicá-los da terra. Assistimos enquanto a jovem Esther é forçada a ser noiva de um rei persa. Uma jovem judia empurrada para a cama de um pagão incircunciso. Tudo parece perdido, mas então viramos a página. Esther encontra graça aos olhos do rei e, como rainha, salva o seu povo. Logo, o inimigo está pendurado na forca e o povo judeu está celebrando uma grande libertação. Ao chegarmos à página final da história, dizemos: veja o que Deus fez. Vemos Jesus, o Filho de Deus, preso injustamente, brutalmente maltratado, horrivelmente chicoteado. Assistimos com horror enquanto suas mãos e pés são pregados em uma cruz. Lamentamos quando uma lança é cravada em seu lado. Lamentamos quando ele é descido daquela cruz e colocado em uma tumba. À medida que o céu escurece, o mesmo acontece com nossos corações. Mas a história não acabou. No terceiro dia, entramos no túmulo com os discípulos e nos alegramos por encontrá-lo vazio, pois Cristo ressuscitou. A morte não conseguiu segurá-lo. Jesus pagou a dívida do nosso pecado. Com alegria, lemos a história até o final e dizemos: veja o que Deus fez. Vejam, precisamos ler a história até o fim. Não podemos parar na introdução ou no meio. Precisamos ler a história do início até o final.
É apenas no fim que vamos entender de fato o que Deus está fazendo agora. E assim também acontece em nossas histórias. Às vezes, somos enganados por circunstâncias que parecem definir o fim da nossa trajetória. Às vezes, nos deparamos com fatos que nos fazem acreditar que tudo foi perdido. Contudo, precisamos crer que Deus ainda pode realizar uma grande redenção. Contudo, devemos esperar, devemos adiar o nosso julgamento, devemos ler até o fim. Pois nenhuma história, muito menos a nossa, faz sentido até que tenhamos chegado à página final. Só então, à luz do todo, vemos o talento, a habilidade e a genialidade de Deus, o autor da nossa história.